Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós nos prostramos diante da Tua face, Senhor. Reconhecemos a Tua soberania e a Tua grandeza, Senhor. Reconhecemos que nada somos, Senhor, e que em tudo dependemos de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite nós pedimos que nos ajude, Senhor. Nos dê, Senhor, clareza do Teu propósito. Nos dê, Senhor, do Teu Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente tenha livre curso em nossos corações, que a Tua palavra possa prosperar, Senhor, e que verdadeiramente possamos, Senhor, receber, Senhor, um ensinamento vindo de Ti mesmo, Senhor, para as nossas vidas. Que possamos dar testemunho de Ti e andar, Senhor, conforme o Senhor tem já preparado para que andemos, Senhor, aquelas boas obras que nós sabemos que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que nela andemos. Senhor, nós reconhecemos nessa noite a nossa incapacidade, Senhor, e que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Ajuda o nosso irmão, Senhor, para que ele possa falar, Senhor, segundo os Teus oráculos, segundo o Teu propósito, Senhor. E que todo o Teu conselho, Senhor, possa ser transmitido para nós nesses dias, Senhor. Especialmente nesses dias maus em que vivemos, Senhor. Onde muitas vezes, Senhor, temos uma premente necessidade, Senhor, de voltar aos princípios da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós Te pedimos, confiando que o Senhor nos conduzirá nesse tempo que estamos juntos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui e sabemos que há um propósito, Senhor, da Tua parte, que é a edificação do corpo de Cristo, Senhor, do qual fazemos parte, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Buenas noches, hermanos, la paz del Señor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Para nosotros es una alegría poder estar de nuevo con ustedes. Para nós é uma alegria estar novamente com vocês. Reciban los saludos de las iglesias de Colombia. Recebam a saudação das igrejas na Colômbia. Y algunas iglesias por donde hemos pasado aquí en el Brasil también mandan saludos. E algumas igrejas por onde já passamos aqui no Brasil também enviam saudações. Amén. Amém. Vamos a abrir un pasaje que se encuentra ahí en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos ver uma passagem que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, Verso 1. versículo 1. 2 de Timoteo 3, verso 1. 2 Timóteo 3, verso 1. Dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. E diz: sabe também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. 1 Timoteo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, verso 1. Dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, Escuchando espíritus engañadores escutando espíritos enganadores y a doctrina de demonios. e a doutrinas de demônios. Como el póster que los hermanos hicieron decía, Como o cartaz que os irmãos fizeram dizia, vamos a hablar un poco del engaño que existe en nuestros tiempos. nós vamos falar um pouco do engano que existe nos nossos tempos. Estos dos pasajes son un pequeño recorte Essas duas passagens que lemos são um pequeno recorte, de una advertencia que se encuentra constantemente en las Escrituras. são um recorte de uma advertência que se encontra constantemente nas Escrituras. Pablo decía ahí en 2 de Timoteo
Paulo falava em 2 Timóteo que vendrían tiempos peligrosos. que viriam tempos perigosos. Y en este pasaje que acabamos de leer en 1 Timoteo, E nessa passagem que nós acabamos de ler em 1 Timóteo, Pablo decía que el Espíritu decía claramente Paulo fala que o Espírito dizia claramente que en los últimos tiempos que nos últimos tempos, algunos apostatarían de la fe, alguns nos últimos tempos apostatariam da fé, dando oído a espíritus engañadores. dando ouvido a espíritos O enganadores. sea que el engaño, la apostasía Ou seja, dizer que o engano e a apostasia, no es una sorpresa para el pueblo de Dios a la luz de las Escrituras. o engano e a apostasia não é uma surpresa para o povo de Deus à luz das Escrituras, Era algo que el Espíritu decía claramente. mas sim é algo que o Espírito já dizia claramente. Jesús también decía E Jesus também dizia que se levantarían muchos falsos profetas y maestros que se levantariam muitos falsos profetas e mestres, y que engañarían a muchos. e que esses falsos profetas e mestres enganariam a muitos. Si usted mira las Escrituras, E se você olha para as Escrituras, existen epístolas casi completas, existem epístolas quase na sua totalidade ou completas, como 2 Timoteo, como 2 Timóteo, como 2 Pedro, 2 Pedro, donde Judas, Judas, donde la Escritura tiene el énfasis onde a Escritura dá uma ênfase de alertar de alertar y de prevenir e de prevenir. al pueblo de Dios sobre el engaño. Prevenir o povo de Deus a respeito do engano. ¿Qué es el engaño? E o que é o engano? El engaño es el conjunto de palabras o acciones O engano é um conjunto de palavras ou ações que se usa para enseñarle a alguien algo que no es verdadero. que se usa para ensinar a alguém alguma coisa que não é verdadeira. Algo que se usa para hacerle a una persona pensar que está en la verdad, Algo que se utiliza para fazer com que uma pessoa pense estar na verdade, aunque ella no esté en ella. ainda que ela não está na verdade. Ahora el asunto es muy amplio. Agora, esse assunto ele é muito amplo. Hablar de la falsedad, del engaño, de la mentira, Falar de falsidade, do engano e da mentira es muy amplio. é um assunto muito amplo. Pero Pablo dice que algunos apostatarán de la fe. Mas Paulo diz que alguns apostatarão da fé. Entonces vamos a hablar un poco del engaño y de la apostasía Então nós vamos falar um pouco do engano e da apostasia relacionada a la fe de nuestros días. relacionados à fé dos nossos dias. Vamos a mirar un pasaje que va a ser el centro de nuestra enseñanza E nós vamos olhar uma passagem que vai ser o centro do nosso en ensinamento. 2 de Corintios. Em 2 de Coríntios. Ayer estuvimos hablando un poco de esto con los hermanos. Ontem nós estivemos falando um pouco a respeito disso com os irmãos. 2 Coríntios. 2 de los Corintios capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Ahora, es interesante a quién Pablo le dirige esta carta. Agora é interessante aqui a quem Paulo dirige essa carta, encaminha essa Si usted carta. estudia un poco el contexto histórico del trabajo de Dios en cada una de las iglesias a las que se escribió el Nuevo Testamento, Se você estuda um pouco do contexto histórico das igrejas de Deus às quais foram escritas o Novo Testamento, la iglesia de los Corintios, a igreja dos Coríntios una iglesia que fue muy problemática, foi uma igreja que foi muito problemática. pero cuando uno mira, Porém, quando alguém olha, uno se da cuenta que el Señor dio muchas bendiciones y gracias a la iglesia de Corintios. se dá conta que Deus deu muitas bênçãos e graça para a igreja dos Coríntios. Por ejemplo, Pablo cuando llega a la ciudad de Corintio, Por exemplo, quando Paulo chega à cidade de Corinto, Dios mismo le habla a Pablo que dure un tiempo ahí porque Él está con él en esos días. Deus mesmo fala para Paulo que ele permaneça um tempo ali, porque Deus mesmo estará com ele nesses dias. Y él se detuvo año y medio predicando y enseñando en la iglesia de Corintios. E ele se deteve 1 ano e meio pregando e ensinando a igreja em Coríntios. Eso lo dice Hechos 18.
Isso diz Atos 18. En Hechos 19 se nos dice que Apolos también estuvo en la ciudad de Corinto. Em Atos 19 nos fala também que Apolo também esteve na cidade de Coríntios. Pablo en la primera de Corintios, posiblemente Pedro también duró tiempo en la ciudad enseñando. E pelo que disse Paulo na epístola, Pedro também permaneceu um tempo ali ensinando. Esto ya comienza a alertarnos. E esse sinal já começa a nos alertar, Porque la advertencia o lo que estaba percibiendo Pablo en la iglesia de Corintio porque a advertência ou o que Paulo estava percebendo na igreja de Coríntios sucedió en una iglesia que tuvo un ministerio de la palabra abundante y rico. era uma igreja que tinha um ministério da palavra abundante e rico. Pablo mucho tiempo, Paulo por muito tempo, Apolos por mucho tiempo Apolo por muito y tempo Pedro por mucho tiempo. e Pedro também por muito O tempo. sea que usted puede decir que ustedes se reúnen, Ou seja, que você pode dizer que eles se reúnem, que você se reúne con hombres de Dios, com homens de con Deus, hombres de la palabra de Dios, com homens da palavra de con Deus hombres que han enseñado por mucho tiempo. e com homens que têm ensinado por muito tempo. Y aún esa realidad, E ainda essa que realidade, sea cierta, ainda que ela seja no certa, lo exime a usted como iglesia de los peligros del engaño. não te exime a você como igreja dos perigos relacionados ao engano. Esta iglesia recibió mucha palabra, Essa igreja de Coríntios recebeu muita palavra, recibió mucho conocimiento, muito conhecimento. tenían todos los dones espirituales. E eles tinham todos os dons Aún espirituais. así fue una iglesia que Pablo percibía que Satanás la estaba engañando. E ainda assim foi uma igreja que Paulo percebia que Satanás estava enganando a ela. Eso nos advierte E isso nos serve de advertência, que usted cree que esté firme, que ainda que você creia que esteja firme, mire que no caiga. olhe para que não caia. Eso nos advierte E isso é uma advertência para que lo nós, que nosotros fuimos, que aquilo que nós fomos aún lo que somos en este momento, e ainda o que nós somos nesse momento, no garantiza la situación espiritual que podemos estar en algunos años. isso tudo não garante a situação espiritual que nós podemos estar daqui a alguns anos. Eso alerta nuestro corazón. E isso é um alerta para o nosso coração. Despierta nuestra conciencia para estar en una continua vigilancia E desperta a nossa consciência para que nós estejamos numa contínua y vigilância una continua oración. e uma oração contínua. Porque Jesús dijo, Porque Jesus mesmo disse: mire que nadie os engañe. vede que nada os engane. Amén. Amém? Ahora, mire lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 11, Agora veja o que Paulo disse aí em 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. verso 1. Diz: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Oxalá me suportasses um pouco mais na minha loucura. Sim, suportai-me, porém ainda. Porque os celo con celo de Dios. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Pues os he desposado con un solo esposo, Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem a um só marido, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. para apresentar-nos como uma virgem pura a Cristo. Ahora, Pablo tiene un celo por la iglesia, Agora Paulo tem um zelo pela igreja, como aquel padre que está preparando a su hija para un esposo. como aquele pai que está preparando a sua filha para um esposo. Y él sabe que hay asuntos que pueden dañar esa pureza de esta relación entre ella y aquel con que se va a casar. E ele sabe que existem assuntos que podem prejudicar essa pureza entre a esposa e aquele com quem ela vai se casar. Ahora Pablo va a desarrollar cuál es el asunto que está generando celo en él. Agora Paulo vai desenvolver qual é esse assunto que está gerando zelo nele. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Porém eu temo que como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, vuestros sentidos os vossos sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo. Os vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. O sea que el temor que tenía Pablo Ou seja, o temor que Paulo tinha era que la iglesia en Corinto fuera desviada era que a igreja de Corinto fosse desviada de Cristo, de Cristo que ella fuera engañada por Satanás, e que a igreja fosse enganada por Satanás, de tal manera que ella perdiera su fidelidad a Cristo. de tal forma que ela perdesse a sua fidelidade a Cristo. Ahora, uno puede leer en las Escrituras muchos tipos de engaños de la serpiente. Agora alguém pode ler nas Escrituras muitos tipos de engano da serpente. Pablo mismo en la misma epístola ha hablado de algunos y va a hablar de más en 2 Timoteo. Paulo mesmo, nessa mesma epístola, ele falou de alguns e vai falar de mais ainda em 2 Timóteo. Pero es interesante que lo que Pablo nos va a describir, Mas é interessante que o que Paulo vai nos descrever, el primer ataque o el engaño de Satanás en este pasaje, o primeiro ataque ou engano de Satanás aqui nessa passagem, no es un engaño moral, não se trata de um engano moral. no es una tentación a que los cristianos en Corintios sean involucrados en algún asunto de inmoralidad. Não é uma tentação onde os cristãos de Coríntios fossem envolvidos em algum assunto relacionado à imoralidade. Es un ataque teológico, Mas antes é um ataque teológico. porque Satanás sabe Porque Satanás sabe que si él derriba la teología de una iglesia, que se ele derruba a teologia de uma la igreja, verdad doctrinal del pueblo de Dios, aquela verdade doutrinal do povo de Deus, después el pueblo de Dios depois o povo de Deus se va a corromper en muchas cosas. vai se corromper em muitas coisas. Él quita el fundamento doctrinal Ele tira primeiramente o fundamento doutrinal y detrás de eso vienen muchas cosas. e depois disso vem muitas coisas. Nosotros no vamos a ver las muchas cosas. Nós não vamos alcançar ver essas muitas coisas. Nosotros vamos a ver especialmente el ataque doctrinal que Satanás hace contra la iglesia. Nós vamos ver principalmente esse ataque doutrinal que Satanás faz contra a igreja. Ese ataque tiene tres aspectos según este pasaje. E esse ataque ele tem três aspectos, segundo essa passagem que acabamos de ver. Dice en el verso 4. Diz no verso 4: Porque si viene alguno predicando otro Jesús. Porque se alguém vem pregando outro Jesus, Ese es el primer ataque. então esse é o primeiro ataque. Una predicación, Uma pregação, pero que es otro Jesús porém se trata de um outro Jesus. el que os hemos predicado, dice Pablo. Aquele diferente daquele que temos pregado, disse Paulo. Ahora, el segundo ataque tiene que ver con el espíritu. Agora o segundo ataque ele tem a ver com o espírito. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Ou se recebeis outro espírito diferente daquele que haveis Y recebido. uno más. E um mais. U otro evangelio que el que habéis aceptado. Ou outro evangelho diferente do que haveis aceitado. Y en un tono de sarcasmo dice Pablo, E num tom de sarcasmo, Paulo vai falar: bien lo toleráis. bem o tolerais. Entonces, el fundamento teológico Então, o fundamento teológico que Satanás ahora quiere usar para desviar a la iglesia de Corintio de la fidelidad a Cristo que Satanás agora quer utilizar para desviar a igreja de Coríntios da fidelidade a Cristo es un testimonio de Jesús, é um testemunho de Jesus, otro espíritu outro y espírito otro evangelio. e outro evangelho. Esto es sumamente impresionante. E isso é sumamente impressionante. Satanás es un enemigo tan sutil y tan astuto Satanás é um inimigo tão sutil e tão astuto que muchas veces no se nos va a aparecer que muitas vezes ele não vai aparecer como alguien que se quiere seducirnos hacia el pecado, hacia la maldad. como alguma coisa que quer nos seduzir em relação ao pecado ou à maldade. Un hermano decía que la ciudad de Satanás ideal Um irmão falava que a cidade de Satanás ideal sería una ciudad llena de moralidad, seria uma cidade cheia de moralidade, llena de buenos edificios, cheia de bons edifícios, llena de prosperidad, cheia de prosperidade, llena de lugares de culto. cheia de lugares de Lo culto. único que prohibiría Satanás en esa ciudad A única coisa que Satanás proibiria nessa cidade era que se predicara en Jesucristo. era que se pregasse Jesus Cristo. Eso, yo creo que era John Owen el que hablaba de eso.
Creio que era John Owen que falava sobre isso. Agora é interessante esta ciudad que Pablo nos está describiendo, que essa cidade que é descrita por Paulo, también hay predicación de Cristo. também existe pregação de Cristo. Y es ciudad de Satanás. E é a cidade de Satanás. Lo que pasa es que la predicación que Satanás hace acerca de Jesucristo O que acontece é que a pregação que Satanás faz acerca de Jesus Cristo no es el Jesucristo bíblico. não é o Jesus Cristo bíblico. No es la figura del Jesús de las Escrituras. Não é a figura do Jesus das No Escrituras. es el Jesús que predicó Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Não é o Jesus que pregou João, Mateus, Marcos e Lucas. Es un Jesús distorsionado. É um Jesus distorcido. Tanto que Pablo dice que pareciera que es otro Jesús. Tanto é que Paulo disse que parecia um outro Jesus. Hay un versículo ahí en Lucas 9, verso 49, Um versículo em Lucas 9, verso 49, que el Señor responde a una pregunta de uno de sus discípulos. que o Senhor responde uma pergunta de um de seus discípulos. Una hermana una vez me preguntaba usando este versículo: E uma irmã uma vez me perguntou, utilizando esse versículo: hermano, Irmão, nosotros no nos debe preocupar tanto lo que se hacen en ciertas campañas, nós não devemos nos preocupar tanto com o que fazem certas campanhas, porque en últimas están predicando a Jesús. porque no final das contas, o Jesus está sendo pregado. Y yo le decía, es verdad. E eu disse para ela, é verdade? Si hay un lugar donde se está predicando a Jesús, Se é um lugar onde Jesus está sendo pregado, nosotros no deberíamos sentirnos en conflicto con nuestros hermanos. nós não deveríamos nos sentir em conflito com os irmãos. Si se predica a Jesús, Se se prega Jesus, al Jesús de la Biblia, ao Jesus da Bíblia, independientemente del lugar donde se reúnan, independentemente do lugar onde estão se reunindo, independientemente el contexto eclesiástico, independentemente do contexto si eclesiástico, está Jesús, se Jesus está ali, si es el Evangelio de Jesús crucificado, se o Evangelho de Jesus crucificado, somos hermanos. somos irmãos Están con nosotros. e estão conosco. Pero Porém, el problema o problema es cuando se predica otro Jesús. é quando se prega um outro Jesus. Aquí dice Jesús, Aqui disse Jesus, en el 50, 9:50. Capítulo 9, versículo 50. Veamos desde el 49. Vamos ler desde o 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Então João respondendo disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios Y se lo prohibimos, e lo proibimos, porque no sigue con nosotros. porque não segue conosco. ¿Usted no ha sentido ese ambiente Você não tem sentido esse ambiente de personas que se creen cristianas solo con los que están con ellos? de pessoas que se creem cristãos somente com aqueles que estão junto com eles? Son solo la iglesia. Eles são donos da igreja Nadie más es la iglesia. e ninguém mais é a Si igreja. no se reúne con nosotros, no es la iglesia. E se não se reúne conosco, não é a igreja. Bueno, Jesús no pensaba así. Porém, Jesus não pensava dessa forma. Jesús dice: si habla de nosotros, Jesus falou: se fala de nós, habla de mí, se fala de mim, está con nosotros. está conosco. Porque a veces nosotros tenemos la idea Porque às vezes nós temos a ideia sectária divisiva, e divisiva que cuando hay otros hermanos que se reúnen, que quando existem outros irmãos que se reúnem, nos montaron la competencia. tiraram a nossa competência. Pero debemos tener una visión amplia del cuerpo de Cristo. Porém, nós temos que ter uma visão mais ampla em relação ao corpo de Cristo. Los que predican a Cristo, Aqueles que pregam a Cristo, tengan placa tenham placa o no tengan placa, ou não tenham placa, tengan edificio tenham o edifício no tengan edificio, ou não tenham edifícios, hablen en lenguas falem em línguas o no hablen en lenguas, ou não falem em línguas, son nuestros hermanos. são nossos irmãos. Amén. Amém. Y dice: porque el que no es contra nosotros, Porque aquele que não é contra nós, por nosotros es. por nós é. Entonces, cuando alguien predica a Jesús, Então, quando alguém prega a Jesus, es con nosotros. é conosco.
Pero el problema está cuando no se predica Jesús. Porém, o problema está quando não se prega Jesus. El hermano Lee Strobel O irmão Lee Strobel tiene un libro muy bueno, tem um livro muito bom, Conociendo al Jesús verdadero. Conhecendo ao Jesus verdadeiro. Entonces él da una serie y trata una serie de religiones Então ele trata de uma série de religiões que muestran otro Jesús. que mostram um outro Jesus. Un Jesús gnóstico, Um Jesus gnóstico, un Jesús de nueva era, um Jesus da nova era, un Jesús a veces hasta comunista. um Jesus às vezes até comunista. La imagen de Jesús ha sido torcida de muchas maneras. E essa imagem de Jesus foi distorcida de muitas maneiras. Ahora nosotros estamos tratando el Jesús, Agora nós estamos tratando ou falando de Jesus, el Jesús falso, o Jesus falso, en relación a la apostasía. em relação à apostasia. Apostasía quiere decir de un cristianismo que estuvo en la fe, Apostasia quer dizer a respeito de um cristianismo que esteve na fé, pero que abandonó la fe. porém abandonou a Se fé, desvió del camino. se desviou do caminho. Aún predicando a Jesús, E ainda pregando a Jesus, pero un Jesús falso. porém um Jesus falso. Ahora vamos a leer Hechos 4, verso 10. Agora vamos ler Atos 4, verso 10. ¿Cuál es el Jesús de las Escrituras? Qual é o Jesus das Escrituras? Se puede leer muchos pasajes, hay epístolas y libros completos de la Biblia hablando de Jesús. Você pode ler muitas passagens e até mesmo livros completos da Bíblia falando de Se Jesus. puede leer el primer capítulo de los Colosenses, Você pode ler o primeiro capítulo de el Colossenses, capítulo de Efesios, o primeiro capítulo de el primer Efésios, capítulo de Juan, o primeiro de João, la epístola a los Hebreos. a Epístola dos Y Hebreus, vemos una imagen de Jesús, e vemos então uma imagem de Jesus, una imagen plena del Jesús de las Escrituras. uma imagem plena a respeito do Jesus das Jesús, el Hijo Escrituras. de Dios, Jesus, o Filho de el Deus, eterno, o Eterno, el que estuvo antes de todas las cosas, aquele que esteve antes de todas as porque coisas, fueron hechas todas las cosas, porque por ele foram feitas todas as y para coisas, él fueron hechas todas las cosas. e para ele foram feitas todas as coisas. Aquel que Dios destinó para encabezar todas las cosas, Aquele ao qual Deus destinou para encabeçar todas as coisas, o Senhor, el Rey, o Rei, el que sostiene el universo, aquele que sustenta todo o mas universo. ese que es eterno, que es Dios mismo, Mas esse que é eterno e que é o próprio Deus estuvo con el Padre, e que esteve com o Pai, se encarnó se encarnou y vivió como hombre. e viveu como homem. Y las Escrituras comienzan a narrarnos su vida, E as Escrituras então começam a narrar a sua su vida, ministerio público, o seu ministério público, sus enseñanzas, seus ensinamentos, las señales que hizo os sinais que ele fez y cómo él dirigió su vida rumbo a la cruz. e como ele dirigiu a sua vida rumo à cruz. Como estando en la cruz murió y resucitó. E como estando na cruz ele morreu e ressuscitou. Ahora ascendió para llenarlo todo. E agora ele ascendeu aos céus para encher tudo. Jesus. Hecho más sublime que los cielos. Jesus feito mais sublime que os céus. Exaltado a la diestra del Padre. Exaltado à destra do Pai. Un Jesús glorioso. Um Jesus glorioso. Jesús santo. Um Jesus santo. Un Jesús poderoso. Um Jesus poderoso. Jesús el Señor. Jesus o Senhor. Aquel que delante de él todos se inclinarán. Aquele mesmo que diante dele todos se inclinarão. Todos confesarán E todos confessarão que Él es el Señor. que ele é o Senhor. Ahora la visión de las Escrituras, Agora a visão das de la Escrituras, supremacía y del señorío de Jesucristo, da supremacia e do senhorio de Jesus de Cristo, aquel que es Señor y Rey, daquele que é o Senhor e Rei, se ha perdido. tem se perdido. Y el cristianismo actual E o nosso cristianismo atual tiene la visión opaca, tem uma visão embaçada, diluida, diluída, de la autoridad y del señorío de Cristo. da autoridade e do senhorio de Cristo. El Jesús que comúnmente se conoce en nuestra generación O Jesus que comumente se conhece na nossa geração no es el Jesús que es Señor, que manda que todos se arrepientan y crean, não é aquele Jesus que é o Senhor e que manda que todos se arrependam e creiam. sino es un Jesús creado y modificado Senão é um Jesus criado e modificado. para satisfacer las necesidades de los hombres. Criado e modificado para satisfazer as necessidades dos homens. Un Jesús que sana, Um Jesus que sara, que dice
bendiz y prospera. e faz prosperar. Mas aunque existe el ingrediente de que Jesús hizo milagros, Mas ainda que existe esse ingrediente ou esse fato de que Jesus fez que milagres, Jesús hizo señales, de que ele fez sinais, que expulsó demonios, de que ele expulsou demônios, ese nunca fue el centro de la predicación de las Escrituras. isso mesmo nunca foi o centro da pregação das Escrituras. Los evangelios dirigen toda su trayectoria E os evangelhos dirigem toda a sua trajetória, mostrando a Jesús mostrando Jesus yendo a la cruz. indo para a cruz. ¿Por qué para la cruz? E por que para a cruz? Porque cuando hablamos del Jesús verdadero, Porque quando nós falamos do Jesus verdadeiro, Jesús que predicaba Pablo, o Jesus que Paulo pregava, era Jesús y este crucificado. era Jesus e este crucificado. Jesús en el madero, Jesus no madeiro, Jesús muriendo. Jesus Se morrendo. ve que todos los evangelios dirigen la mirada a Cristo Você percebe que todos os evangelhos dirigem o olhar para Cristo, yendo a la cruz, Cristo indo para a cruz muriendo en la cruz, e morrendo na cruz resucitando. e ressuscitando. Pablo resume el evangelio de esta manera. E Paulo resume o evangelho dessa forma. Este es el evangelio que os hemos predicado y anunciado. E este é o evangelho que temos pregado e anunciado, Que Jesús que Jesus resucitó al tercer día. ressuscitou ao terceiro dia. O sea, el evangelio de Cristo está centrado en Él y en la cruz. Ou seja, é dizer que o evangelho de Cristo está centrado nele e na sua cruz. Después de que el evangelio está centrado en Él y en la cruz, Depois que dizemos que o evangelho está centrado nele e na cruz, el mensaje se dirige a los hombres a mensagem se dirige aos homens para que vuelvan a los ojos a la cruz para que eles voltem os olhos para a cruz, por medio del arrepentimiento y la fe. por meio do arrependimento e da fé. Juan el Bautista, João Batista, Jesus, los apóstoles os apóstolos, siempre iban predicando: eles sempre iam pregando: arrepentidos y creed, arrependei-vos e crei, porque el reino de los cielos se ha acercado. porque o reino dos céus está Lo próximo. que estamos diciendo O que nós estamos es dizendo un resumen é um pequeno de resumo lo que es el evangelio de Jesús daquilo que é o evangelho de y lo Jesus que demanda el evangelio de Jesús. e aquelas coisas que o evangelho de Jesus demanda. ¿Qué demanda el evangelio de Jesús? O que demanda, o que pede o evangelho de Que Jesus? los hombres se arrepientan Que os homens se arrependam y crean. e creiam. Ahora, ¿por qué decimos que la imagen del Jesús de nuestros días es diferente? Agora, por que falamos que a imagem do Jesus dos nossos dias é diferente? Porque quitamos el arrepentimiento, Porque nós tiramos o arrependimento, quitamos la fe tiramos a fé y promovemos una serie de bendiciones e promovemos uma série de que bênçãos están en Jesús que estão em Jesus, sin arrepentimiento y sin fe. sem arrependimento e sem fé. Entonces ese Jesús Então, esse Jesus crucificado, que crucificado manda arrepentirse, e que manda que nos que le dice a arrependamos los hombres que quieren seguirle, e que diz aos homens que querem segui-lo nieguense a sí mismo, que neguem-se a si tomen mesmos, su cruz y sígame, que tomem a sua cruz e sigam-me. es un Jesús poco atractivo. Esse se torna um Jesus pouco atrativo. Es más atractivo un Jesús E é muito mais atrativo um Jesus que te va a dar, que vai te dar, que te promete, que te promete que coisas, te bendice, que te bendiz que te da todo lo que tú quieras, e que te dá tudo aquilo que você quer, sin santidad, sem santidade, sin compromiso, sem compromisso sin fidelidad. e sem fidelidade. Otro Jesús, É um outro Jesus, muy sutil, muito sutil, pero es otro Jesús. porém é um outro Jesus. Ese Jesús que nuestra generación gusta tanto, E esse Jesus que a nossa geração tanto gosta, era el mismo Jesús que los judíos gustaban. era o mesmo Jesus que os judeus gostavam. Cuando el Señor sanaba, expulsaba demonios, multiplicaba los panes, Quando o Senhor sarava, expulsava demônio ou multiplicava os pães, la gente venía. as pessoas vinham. Y habían ciudades completas donde el Señor hizo maravillas, E tinham cidades completas ou inteiras onde o Senhor fez maravilhas. pero nunca se arrepintieron. Porém, elas nunca se arrependeram. Entonces los mismos judíos
Então, mesmo os judeus, si hubieran podido escoger qué hubiera quedado en el canon de las Escrituras, se eles pudessem escolher o que teria ficado no canon das Escrituras, solo hubieran escogido las páginas eles escolheriam somente aquelas páginas donde tienen que ver con Jesús dándonos, aonde tem relação, tem a ver com Jesus nos dando coisas, mas não Jesus mas não Jesus. hablando de arrepentimiento, Um Jesus que estivesse falando de arrependimento, de negarse a sí mismo de negar-se a si mesmo, o de tomar la cruz. ou de tomar a cruz. Dice ahí en Hechos 4, Diz aí em Atos 4, verso 10. verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, Seja notório de todos vós e de todo o povo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de los muertos, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e quem Deus ressuscitou dos mortos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. por ele esse homem está em vossa presença são. El cojo fue sano. O coxo foi Por el sarado poder de Jesús. pelo poder de Jesus. Mira lo que dice Pedro de Jesús. E veja o que diz Pedro a respeito de Jesus. Este Jesús, Este Jesus, que es el fundamento, que é o fundamento. mira lo que dice Pedro, Veja o que Pedro falou. es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. É a pedra rejeitada por vós, os edificadores. Ahora nos preguntamos por qué se conoce tan poco a Jesús. Agora nós nos perguntamos por que se conhece tão pouco a ¿Por qué Jesus? se edifica tantas cosas sin poner a Jesús? Por que se edificam tantas coisas sem colocar a Jesus? Por lo menos el Jesús de la Biblia. Pelo menos o Jesus da Bíblia. Porque a veces hablamos con personas Porque às vezes nós falamos com que llevan pessoas 10 o 15 años reuniéndose, que permanecem 10 ou 15 anos se reunindo y preguntamos, e lhes perguntamos: bueno, en el lugar donde usted se reúne, bom, no lugar onde você se reúne, ¿cuántos domingos llevan hablándole a usted de Jesús? quantos domingos permaneceram falando para você a respeito de Jesus? ¿Cuántos domingos estuvieron estudiando con usted el Evangelio de Lucas, de Jesús? Quantos domingos estiveram estudando com você o Evangelho de Lucas a respeito de Jesus? ¿Cuántos estudios han hecho sobre la muerte de Jesús? Quantos estudos tem feito sobre a morte de Jesus? Sobre la resurrección de Jesús. Sobre a ressurreição de Jesus? Sobre el ministerio glorioso de Jesús. E sobre o ministério glorioso de Jesus? ¿Cuánto conoce a Jesús? E quanto que você conhece a Jesus? No, donde yo voy, Não, onde eu vou, el pastor es mucho más alegre. o pastor é muito mais alegre, feliz. Ahora el sembrador, A parábola do semeador, diezmar, dizimar, pactar, fazer pacto, prosperidade, superación, superação pessoal, muchas cosas, muitas coisas poco Jesús. e pouco a respeito de Jesus. Agora, ¿qué pasa en un cristianismo donde poco se habla de Jesús? o que acontece num cristianismo onde pouco se fala a respeito de Jesus Poco se conoce a Jesús. e pouco se conhece a Jesus? Entonces, cuando no conocemos la verdad, Então, quando nós não conhecemos a verdade, nós somos facilmente presas del error presas do erro o del engaño. ou presas do engano. Tanto que la mayoría de cristianos Tanto que a maioria dos cristãos no identifican não consegue identificar cuando le están hablando de Jesús quando estão lhe falando de Jesus de una manera falsa y engañosa de uma maneira falsa e enganosa o de una manera bíblica. ou de uma maneira bíblica. Poco se conoce a Jesús. Porque pouco se conhece a Jesus. Lo principal en la edificación, O principal numa edificação, en lo que nos deberíamos ocupar constantemente, perseverar en la doctrina de Jesús. ou seja, deveriam nos ocupar constantemente em perseverar na doutrina de Jesus. Es lo que pocos cristianos hacen. É o que poucos cristãos fazem. Nosotros tenemos un canal en YouTube. Nós temos um canal no YouTube Publicamos muchas enseñanzas hace muchos años. e publicamos muitos ensinamentos fazem muitos anos. Series completas. São séries completas. Y una vez compartimos una serie que se llamó Conociendo al Jesús Verdadero. E uma vez nós publicamos uma série que se chama Conhecendo ao Jesus Verdadeiro. Como 20 enseñanzas.
Eram mais ou menos 20 ensinamentos. Usted comenzaba a ver las reproducciones de esa serie. E você começava a acompanhar as reproduções dessas séries. Eran 200, Eram 200, 300 visitas a lo más. 300 visitas no máximo. Pero usted publicaba una enseñanza o tenemos otras series, Agora, se você publicasse um outro ensinamento ou outras séries que temos, dones espirituales, dons espirituais, 3.000 visitas, 3.000 visitações, matrimônio, 4.000 visitas, 4.000 visitas, últimos tempos, 20.000 visitas, 20.000 visitas, sea profeta de Dios, seja profeta de Deus, 200.000 visitas. 200.000 visitas. Pero cuando es de Jesús, Porém, quando é de Jesus, los cristianos no les gusta. aos cristãos não lhe compraz, não gostam. Y eso es lo principal. E este é o principal. Por eso usted se da cuenta que es tan fácil Por isso nós nos damos conta que é tão fácil ser seducidos, sermos seduzidos ser atraídos e sermos atraídos a otras cosas. a outras coisas. Se dice la iglesia de Jerusalén Se diz da igreja em que Jerusalém perseveraban todos los días que eles perseveravam todos os dias en la doctrina de Jesucristo. na doutrina de Jesus Cristo. Amén. Amém. Ahora, volvamos a Hechos, Voltamos a segunda de Corintios. a 2 Coríntios. Dice: Segunda de Corintios 11. 2 Coríntios 11. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús Porque se vem alguém pregando a outro Jesus, que el que os hemos predicado. diferente daquele que temos pregado. Ahora, ¿cuál es el problema de que nos prediquen a otro Jesús? Agora, qual é o problema? É que nos preguem outro Jesus. Como dice Pablo ahí Pedro en el pasaje que estábamos leyendo, Como disse Pedro nessa passagem que nós estávamos lendo, que no hay otro nombre que não existe outro nome dado a los hombres dado entre os homens para que los hombres sean salvos. para que os homens sejam salvos. O sea que si tenemos a un Jesús Ou seja, que se nós temos um Jesus falso, diluído, un evangelio torcido, um evangelho distorcido, seguramente la experiencia certamente a experiência de salvación de va salvação a ser afectada. vai ser afetada. Hay un pasaje donde Pablo llega, creo que a la iglesia de Éfeso. Existe uma passagem que Paulo fala, eu creio que é a igreja de Éfeso. Todavía no era la iglesia de Éfeso, habían unos discípulos en Éfeso. Todavia não era a igreja de Éfeso, havia alguns discípulos em Y Éfeso. Pablo les pregunta a ellos: E Paulo pergunta para eles: ¿recibieron el Espíritu Santo? receberam o Espírito Santo? Y ellos le responden: E eles respondem: no hemos ni oído, nós não temos nem ouvido, escuchamos solo el bautismo de Juan. nós somente temos escutado o batismo de João. Entonces Pablo les predica, Então Paulo prega a eles tiene la experiencia del Espíritu Santo. e vem a experiência do Espírito Santo. Ahí usted nota un principio muy claro. E você nota aí um princípio muito claro. Pablo lo dice en Romanos. Paulo disse em Romanos: La fe viene por qué? a fé vem por quê? Por el oír. Pelo ouvido, Por el oír la palabra de Dios. por ouvir a palavra de Deus. ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique? E como se salvarão se não há quem pregue? Ahora, si escuchan una predicación falsa, Agora, se escuta uma pregação falsa, así como si reciben un evangelio incompleto o no lo reciben, assim como se recebe um evangelho incompleto ou não o recebe, la experiencia a experiência va a ser muy dudosa. vai ser muito duvidosa. Entonces, si no predicamos el evangelio de Cristo, Ou seja, se não pregamos o evangelho de Cristo este crucificado, e este y si crucificado, no mandamos a los hombres a arrepentirse y creer, e se não mandamos aos homens arrepender-se e crer, los hombres no van a tener la experiencia de la salvación. os homens não terão essa experiência da salvação. Jesús muestra que su generación Jesus mostra que a sua geração, recibió milagros, que recebeu que milagres, recibió sanidades, que recebeu cura vio a él expulsar demonios, e que viu ele
expulsando demônios, cuando ella no se arrepintió, quando ela não se arrependeu, su juicio sería peor que el de Sodoma y Gomorra. o seu juízo seria então pior do que o juízo de Sodoma e Gomorra. Peor que la ciudad de Nínive. Pior do que o juízo da cidade de Porque Nínive. si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho esas señales, Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem feito tais sinais, se hubieran arrepentido. eles teriam se arrependido. Como sucedió en Nínive, Como aconteceu em con Nínive, la predicación de Jonás. pela pregação de Jonas. Ese pasaje nos muestra E essa passagem nos que una mostra persona puede recibir aún una sanidad física, que uma pessoa pode receber uma cura una física prosperidad económica. e ainda uma prosperidade Pero si no econômica. escucha el evangelio de Jesús, Porém, se ela não escuta o evangelho de Jesus, no va a conocer la salvación. ela não vai conhecer a salvação. Como dijo un predicador antiguo, Como disse um pregador da antiguidade, usted puede recibir todo el dinero, você pode receber todo o dinheiro tener tanto dinero, e ter tanto que dinheiro puede conocer todo el mundo, que pode conhecer todo que mundo puede comprarse todas las cosas que usted quiera. e pode comprar todas as coisas que você No desejar, va a alcanzar mas isso não vai alcançar, para comprar el cielo. não vai ser suficiente para você alcançar os céus. Porque el cielo es una gracia, Porque os céus são pela graça. es gracia que es otorgada É uma graça outorgada en la cruz. na cruz. Si no se predica la cruz, Ou seja, se não pregamos a cruz si no hay arrepentimiento, e se não há arrependimento, entonces no hay salvación. então não há salvação. Entonces el problema de un evangelio con un testimonio de Jesús diluido Então o problema de um evangelho com o testemunho de Jesus fraco ou diluído es que va a distorsionar el mensaje, é que ele vai distorcer a mensagem va a causar un efecto e dessa forma vai causar um efeito en las personas que lo oyen. naquelas pessoas que ouvem essa pregação. El hermano J.C. Ray decía O irmão J.C. Ryle dizia que si usted encuentra una persona que se você encontra uma pessoa que no tiene disposición para la oración, que não tem disposição para a oração, para la santidad, para a santidade para la consagración, e para a que no consagração, dedica sus manos al servicio, que não dedica suas mãos ao su serviço boca para hablarle a otros, e a sua boca para falar a outros, el título que le podemos poner a ella o título que poderíamos colocar para essa pessoa es que está muerto. é que ela está morta. Aunque vaya a una congregación, Ainda que ela vá e participe de uma congregação, ofrende, ainda que ela oferte, aunque le guste la música cristiana, ainda que a música cristã seja aprazível para ela, si no hay una realidad espiritual, se não existe uma realidade si no espiritual, existe fruto de arrepentimiento, se não existe fruto de si no arrependimento, existe una conversión genuina, se uma conversão genuína não existe un abandono de la vida pasada, e um abandono em relação à vida un amor hacia passada la vida eterna, e um amor em relação à vida eterna, no es cristiano. não é cristão. Hermano, entonces, ¿por qué tenemos iglesias Irmão, então por que nós temos igrejas repletas cheias de pessoas de pessoas que actúan como si no fueran cristianos? que atuam ou agem de maneira como se não fossem cristãs? Hermano, es muy sencillo, Irmão, isso é muito simples, porque muchas no son cristianas, porque muitos realmente não são cristãos. porque el evangelio que se les ha presentado Porque o evangelho que foi apresentado a eles es un evangelio diluido, é um evangelho diluído distorsionado. e distorcido. Ahora dice Pablo aquí acerca del espíritu, o si recibís otro espíritu. Diz Paulo aqui agora a respeito do Espírito. Se recebeis outro Espírito, Ahora es interesante agora é muito interessante que en nuestra generación, que em nossa geração, como en ninguna otra, como em nenhuma outra, hay un énfasis desmedido existe uma ênfase desmedida sobre la obra del Espíritu Santo. a respeito da obra do Espírito Santo. Desmedido en Desmedido el sentido que en la medida que se tiene, no sentido de que a medida que nós temos, se sobresale a las Escrituras. ela ultrapassa ou se sobressai aquilo que está nas Escrituras. Algunos hablando Alguns falando del Espíritu Santo, do Espírito Santo. cuando tú pruebas la realidad que está Quando você coloca em prova a realidade onde a ele la está, luz de las Escrituras, à luz das Escrituras, comenzamos a darnos cuenta que mucho de lo que se le llama espiritual en nuestros días nós começamos a nos dar conta de que muito daquilo que se chama espiritual nos nossos dias es muy extraño. é muito estranho. 1 Juan 4:1 dice:
1 de João 4:1 diz, como una advertencia también, como uma advertência também, esto. Dice, amados, diz, amados, no creáis a todo espíritu. não creais a todo espírito. O sea que así como Pablo hace la advertencia acerca de otro espíritu, Ou seja, assim como Paulo faz advertência a respeito de um outro espírito, la escritura nos dice que no debemos creer todo lo que se atribuye al espíritu, a Escritura também nos diz que nós não devemos crer em tudo aquilo que se atribui ao espírito, sino probar los espíritus si son de Dios. mas provai se os espíritos são de Deus. O sea que somos llamados a discernir Ou seja, nós somos chamados para discernir si las experiencias espirituales que se promueven actualmente se as experiências espirituais que são promovidas atualmente son del espíritu. são realmente do Espírito. Si el hablar en lenguas Se o falar em línguas corresponde al hablar en lenguas de la Biblia. corresponde ao falar em línguas que está na Bíblia. Si el caer de espaldas al piso corresponde al caer de espaldas del espíritu de la Biblia. Se o cair de costa no chão corresponde ao cair de costa que está na Si Bíblia. el reírse sin control y desmedidamente corresponde al espíritu. Se dar risada sem controle ou desmedidamente corresponde ao Espírito. Yo he visto literalmente Eu tenho visto literalmente gente que se le voltea la cabeza hablando en el espíritu. gente que dá a volta na cabeça falando no Espírito. Que saca la lengua hasta acá hablando en el espíritu. Que a língua cai até aqui embaixo falando no Espírito. No estoy exagerando, hermano. E eu não estou exagerando, irmãos. No es por hacer publicidad tampoco. Não, e tampouco é para fazer publicidade a respeito disso. Pero en nuestro sitio web Tesoros Cristianos, Porém, na nossa página na web, que é Tesouros una Cristãos, sección de documentales. tem uma seção de documentários Sin mentirles, por lo menos hay unos 8 e, sem mentir, tem pelo menos lá uns 8 documentales documentários del cristianismo actual. do cristianismo atual. Hay uno muy interesante. E tem um lá muito Es interessante, basado en un libro que se llama Cristianismo en Crisis, que é baseado num livro chamado Cristianismo em Crise, hablando de algunos avivamientos que han sucedido en este siglo. falando de alguns avivamentos, entre aspas, que têm ocorrido nesse século. La bendición de Toronto A bênção de y Toronto otros avivamientos. e outros avivamentos. Y son avivamientos que hasta los incrédulos han documentado. E são avivamentos que até mesmo os incrédulos têm documentado. Mas cuando entran a grabar lo que está sucediendo Mas en las iglesias cristianas, Mas quando eles começam a gravar aquilo que está acontecendo dentro das igrejas cristãs, usted comienza a ver todo ese desorden, e você começa a ver toda essa desordem toda esa confusión, e toda essa confusão, toda esa serie de experiencias, essa série de experiências, usted comienza a ver por la Biblia e você começa a olhar através da Bíblia que es espiritual el asunto, que o assunto é espiritual, pero no es el Espíritu Santo. porém não é o Espírito Santo. Ahora miren lo interesante. Agora veja o La interessante. iglesia, A igreja, en su deseo de avivarse, no seu desejo de ser avivada, en su deseo de experimentar ciertos asuntos, no seu desejo de experimentar certos ha assuntos, abierto las puertas a una serie de espíritus. abriu as portas a uma série de espíritos Abrió las puertas a una serie de experiencias e abriu as portas a uma série de experiências que no son bíblicas. e que não são bíblicas. Qué asunto serio, hermanos. Que assunto sério, irmãos. Porque el engaño Porque o no engano, lo encontramos ahora afuera, nós não encontramos o engano agora lá no lado de fora, sino lo encontramos en la misma iglesia. senão nós encontramos o engano dentro da própria igreja. Aquellos mandamientos, Aqueles mandamentos, por ejemplo, por exemplo, que si se va a hablar en lenguas, que se vai se falar em línguas no hay interpretación, e não há interpretação, no se hable, não se fale, eso hoy en día no se respeta. e isso hoje em dia não é respeitado. Usted entra a lugares Você entra em donde lugares hay 500 personas onde tem 500 pessoas y todas están hablando al tiempo e todas elas estão falando ao mesmo tempo y nadie interpreta. e ninguém interpreta.
Y usted comienza a examinar las lenguas e você começa a examinar essas línguas y usted se da cuenta e você vai se dar conta que es puras galimatias. que é pura palavra sem sentido, desconexa. Galimatio es un término usado E galimatias é um termo utilizado para hablar de un lenguaje, para falar de uma linguagem, una construcción de palabras uma construção de palavras sin sentido. sem sentido. Palabras juntas Palavras juntas que no son coherentes que não têm ni coerência expresan ideas. e nem expressam ideias. Comúnmente las personas que tienen problemas mentales hablan así. É muito comum que pessoas que tenham problemas mentais falem dessa forma. ¿Te has escuchado hablar así? Eu vou me reservar o direito de não traduzir. Las lenguas de las escrituras As línguas nas escrituras eran idiomas eram idiomas conhecidos que se hablaban milagrosamente e que se falavam de maneira milagrosa, porque la persona no lo conocía, porque a pessoa não pero conhecia. la que lo conocía Porém, aquela pessoa que conhecia o lo idioma entendía claramente. entendia claramente. Muy diferente Muito diferente a las lenguas que se ven hoy en día. as línguas que se veem hoje em dia. Galimatias. Palavras sem sentido. Ahora, además del desorden, hay algo que la escritura resalta. Yo creo que lo miremos ahí en 1 Corintios 14. Agora, além da desordem, existe algo que a Escritura ressalta. 1 Corintios 14, verso 14. 1 Coríntios 14, verso 14. Dice Pablo Diz Paulo que un don como el de lenguas, que um dom como o de línguas, si no es entendido, se ele não é entendido, no edifica. não traz edificação, não Es edifica. un fruto. E ele fica sem fruto. Dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Diz, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Dice en el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Porém, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento. ¿Por qué resalto esto? No estoy tratando el asunto de las lenguas, pero quiero resaltar este pasaje por algo. Por que eu ressalto isso? Eu não vou tratar do assunto das línguas, mas quero ressaltar por algo. En la importancia del entendimiento. A importância do entendimento. Los cristianos hoy en día, Os cristãos de hoje em dia, enfatizando en el espíritu, enfatizando o espírito, sacan el entendimiento. tiram o entendimento. Y eso ha abierto puertas a cosas muy extrañas. E este fato tem aberto portas a coisas muito estranhas. Mas en la Biblia, Mas na Bíblia, cuando viene el Espíritu Santo, quando vem o Espírito Santo, Pablo dice que el Espíritu Santo es, Paulo diz que o Espírito Santo é, el reino de los cielos o reino dos céus es dominio propio. é domínio próprio. O sea, la capacidad de controlar. Ou seja, a capacidade de se controlar. Y la fuente o el lugar donde nosotros podemos dominar E a fonte ou lugar de onde nós podemos nos dominar es nuestra mente. é a nossa mente. Cuando yo quito mi mente, Quando eu tiro a minha mente, fácilmente entro en la locura. facilmente eu posso enlouquecer. Pareciera que hoy entre menos mente, Parece que hoy hoje, entre menos mente, quanto menos mente, más espiritual. mais espiritual. Pero Pablo dice Porém, Paulo diz que si mi mente no entiende, que se minha mente não entende, no edifica. não há edificação. Entonces yo debo darle lugar Então eu preciso dar lugar al discernimiento de mi mente. ao discernimento da minha Porque mente. ese es uno de los instrumentos que Dios usa. Porque este é justamente um dos instrumentos utilizados por Deus. Justamente E justamente ese es el instrumento que Satanás quita muchas veces. é o instrumento que Satanás também tira muitas vezes. La capacidad de discernir. A capacidade de discernirmos. Y a veces se estimula a los cristianos a eso. E às vezes estimulam os cristãos a isso. No piense. Não Es pense. un asunto de fe.
Esse é um assunto de fé. Você não precisa pensar. Tú necesitas creer. Você necessita crer. Pero el creer sin entender Porém, crer sem entender no es fe, não é fé, sino manipulación. senão é uma manipulação. Cuando usted obedece, Quando você obedece cegando los ojos de su entendimiento, e cega os olhos do seu entendimento, usted está abriendo las puertas você está abrindo as portas para la manipulación, para a para manipulação, la esclavitud para a escravidão y para que otros se enseñoreen de usted. e para que outro se assenhoreie de você. Nada espiritual Ou seja, não é nada espiritual, es contrario. é o contrário. La Biblia habla de nuestro culto racional. A Bíblia fala do nosso culto racional, La fe es racional. a fé racional. Jesús dijo, Jesus disse: ¿no ves cómo yo alimento las aves de los cielos? não vê como as aves dos céus são alimentadas? Hablando de la fe. Falando da fé. O sea que yo puedo con mi mente contar las aves, Ou seja, que eu posso com a minha mente contar as aves, contar cuánto alimento gastaría yo para alimentar a todas las aves contar quanto alimento eu gastaria para alimentar todas as y aves decir e dizer: millones de aves, milhões de aves, millones de graneros para alimentar las aves. milhões de depósitos para alimentar as aves, ou de grãos. alimenta. Deus as alimenta. Conclusión para mi mente, E a conclusão para a minha mente: Dios es bueno y cuida de su creación. Deus é bom e cuida da sua criação. Mi fe A minha fé no es absurda. não é absurda. Si Dios cuida de las aves Se Deus cuida das aves y Él dio su vida por mí, e Ele deu a sua vida por mim, Él va a cuidar de mí. Ele vai cuidar de mim. No es una fe vana, Não é uma fé vã, no es una fe mística, não é uma fé no mística, es una fe que sacrifique la mente. não se trata de uma fé que sacrifica a De mente. pronto mañana vamos a hablar un poco de discernimiento. Provavelmente amanhã vamos falar um pouco a respeito do discernimento. Porque cuando hablamos de las cosas espirituales, Porque quando nós falamos das coisas espirituais, probar todos los espíritus. nós precisamos provar todos os espíritos. Ahora, para ir terminando, ¿qué es lo último que dice Pablo ahí en 2 Corintios? Agora, para ir concluindo, o último que Paulo falou aí em 2 de Coríntios. Jesús, Outro Jesus, otro espíritu outro Espírito y ahora otro evangelio. e agora, por fim, outro Evangelho. Entonces, si perdemos a Jesús, Então, se nós perdemos a Jesus si perdemos la verdadera realidad espiritual, e se perdemos a verdadeira realidade espiritual, ese es el problema a veces de lo falso. porque este é o problema, às vezes, daquilo que é Como no falso. tenemos a Jesús, Como nós não temos a tenemos Jesus una experiencia genuina del poder del Espíritu Santo. e não temos uma experiência genuína do poder do Espírito Santo. Entonces, como no tenemos la capacidad que proviene del Espíritu Santo, Então, como nós não temos essa capacidade que provém do Espírito el Santo, fuego de Dios, o fogo de Deus, pero queremos servir a Dios, porém nós queremos servir a Deus, entonces comenzamos a manipular y a producir un fuego extraño. então nós começamos a manipular e até a produzir um fogo Y estranho. eso se ve mucho en el Evangelio. E isso se vê muito no Evangelho. Entonces, como los hombres ya no tienen la capacidad de predicar a Cristo, Então, como os homens já não têm a capacidade de pregar a Cristo, como no se ve la genuina experiencia del Espíritu Santo trayendo salvación, convicción en los hombres, como não se vê a genuína experiência do Espírito Santo trazendo salvação e conversão nos homens, entonces maquinamos un evangelio então nós maquinamos ou produzimos um Evangelho fuego extraño que é como se fosse um fogo que estranho atrae a las personas, e que atrai pessoas, pero no con el evangelio de Cristo. porém não com o Evangelho de Cristo. Hermano Pablo, explíqueme eso. Irmão Pablo, me explique isso. No predicamos Não pregamos a a Cristo, pero entonces nuestro evangelismo então o nosso evangelismo lleno de música, cheio de música, lleno de luces, cheio de luzes, lleno de atracción para los jóvenes, cheio de atração para os jovens. cine y teatro. Trazemos ou entregamos a eles cinema e teatro. ¿Por qué los apóstoles no necesitaban el cine, ni el teatro, ni músicos para predicar? Por que os apóstolos não precisavam de cine, teatro e nem músicos para pregar? Porque ellos creen en un Señor resucitado y poderoso.
Porque eles criam num Senhor ressuscitado e poderoso. Ellos eran llenos del Espíritu Santo. Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Entonces, como a veces nosotros no tenemos eso, Então, como às vezes nós não temos esse recurrimos enchimento, a todo medio. nós recorremos a vários meios, ou Aún todos. hasta medios del mundo. Ainda às vezes até meios mundanos. Cambiamos el Evangelio. Mudamos o Evangelho. Hermanos, que ¿cómo le va a decir al muchacho que se arrepienta? Irmãos, mas como que eu vou dizer para o moço que ele se arrependa? ¿Cómo le va a decir que abandone esa vida de pecado? Como eu vou dizer que ele abandone essa vida de pecado? No, ese mensaje está muy pesado. Não, irmão, essa mensagem é muito pesada, muito dura. Vamos a decirle Vamos dizer para ele que Dios le ama. que Deus ama ele. Que no importa nada, que solo tiene que hacer una oración Que não precisa ou não importa nada, precisa fazer apenas uma oração. y hasta les decimos, E até dizemos a ele: mire, veja, no importa que no crea, não importa que você não creia, repita esta oración conmigo. repita essa oração comigo, junto comigo. Usted no encuentra, hermano, en ninguna parte del Nuevo Testamento, Irmão, você não encontra em nenhuma parte do Novo Testamento, en el libro de Hechos, no livro de Atos, que Pedro mandara a las personas a repetir una oración. que Pedro mandasse as pessoas repetir uma oração junto com ele. ¿Usted lo encuentra? Você não encontra. Es un asunto extraño. É um assunto Yo estranho. estuve muy envuelto en evangelismo los primeros años de mi vida cristiana. Eu tive muito envolvido no evangelismo nos primeiros momentos da minha vida cristã. Predicaba en las calles, Pregava nas ruas, me subía a los buses, subia nos ônibus, predicaba y predicaba. pregava e pregava. Y un día el Señor me dio la oportunidad de escuchar un estudio de Romanos. E um dia o Senhor me deu a oportunidade de escutar um estudo a respeito de Romanos. Dije, mi Dios. Y yo dije, mi Dios, E eu disse: meu Deus, ¿qué evangelio estoy predicando? que evangelho que eu estou pregando? No era el evangelio de las Escrituras, hermano. Não era o evangelho das Escrituras, irmãos. Era otro evangelio. Era outro evangelho. Y hoy en día se hacen campañas evangelísticas. E hoje em dia se fazem campanhas evangelísticas. Ustedes reciben el correo la notificación. E você recebe no e-mail a notificação. 10.000 personas recibieron a Cristo en Bogotá. 10.000 pessoas receberam a Cristo em Bogotá. Y usted escucha la predicación E você escuta a pregação y no se escucha nada de arrepentimiento, e não se escuta nada a respeito de arrependimento, nem de fé, justificación, justificação, reconciliación, reconciliação, redención, redenção, propiciación. propiciação. Nada de eso se escucha. Nada disso se escuta na mensagem. Hay un predicador, bueno, en portugués no se conoce, Eu acredito que em português não se conhece. un predicador muy famoso argentino Um pregador argentino muito famoso, llamado Dante Gebel. chamado Dante Gebel. Dante Gebel. Gever. Es muy conocido en habla hispana. Ele é muito conhecido nos povos de fala espanhola. Entonces él hace eventos donde reúne 50.000 jóvenes. Ele faz eventos onde se reúnem 50.000 jovens. Entonces nosotros publicamos un artículo que se llamaba Nós publicamos um artigo que se chamava ¿Por qué no asistimos a los superclásicos de Dante Gebel? Por que não assistimos os superclássicos de Dante Gever? Entonces el evangelio de él es de autosuperación. Porque o evangelho dele é de autossuperação. Entonces él comienza a hablarle a los jóvenes. Ele começa a falar aos jovens: Ese problema esse problema que usted tiene que você tem de baja autoestima, é relacionado a baixa autoestima amor propio, e amor próprio. esa nariz grande que usted tiene, Esse nariz grande que você tem ese es un problema de autoestima. é um problema de autoestima. Es un trauma de su niñez. Isso é um trauma da sua infância. Y llega a decir, E chega a dizer: usted tiene que perdonar a Dios. você tem que perdoar a Deus Tiene que perdonarse a sí mismo. e tem que se perdoar a si mesmo. Y comienza a enredar a los jóvenes E começa a enredar os jovens con un evangelio com um evangelho de superación personal, de autossuperação, de confesión positiva, de confissão positiva, y los lleva a hacer una oración al final. e no final leva eles a fazer uma oração. 50.000 jóvenes para Cristo. 50.000 jovens para Cristo.
Y el joven sale E o jovem sai dali emocionado, motivado, pero no convertido. porém não convertido. Porque usted puede ir a una iglesia, Porque você pode ir numa igreja, salir emocionado, sair dali emocionado, llorando por la música, chorando por causa da emoção da música, por causa da obra de teatro, da peça de teatro, e não sair convertido. otro evangelio. É um outro evangelho. Ahora, un hermano hablaba del evangelio al gusto. Um irmão falava do evangelho Augusto. Entonces decía algo así: Ele dizia algo assim: descubra la necesidad de su público descubra a necessidade da sua plateia, do seu público, y súplala con el evangelio. e supra essa necessidade com o evangelho. Entonces tenemos personas que no tienen prosperidad económica. Então, se nós temos pessoas que não têm prosperidade econômica, Tenemos prosperidad económica. oferecemos essa prosperidade econômica. Tenemos personas que no están casadas. Temos pessoas que não são casadas. Jesús tiene tu esposo. Então nós dizemos: Jesus tem o teu esposo preparado. Tenemos personas que no tienen salud. Nós temos pessoas que não têm saúde. Jesús viene a sanar. Jesus vem te curar. Ahora, en Jesús se pueden encontrar esas cosas. Agora, em Jesus, claro que nós podemos encontrar essas coisas. Pero Pablo decía: Porém, Paulo falava: eu me propus no saber otra cosa, não saber outra coisa, Cristo crucificado. senão Cristo crucificado. Certamente, Certamente, predicamos a Cristo crucificado se pregarmos Cristo crucificado y la persona se arrepiente y cree, e a pessoa se arrepende e crê, tal vez venga con eso el esposo, talvez com isso venha o esposo. pero eso es la añadidura, Porém, é como acrescentado, no es la prioridad. não é a prioridade. Si traemos a las personas por motivaciones incorrectas, Se nós atrairmos ou trazemos as pessoas por motivações incorretas, tal vez nunca encuentren a Cristo. talvez elas nunca encontrem a Cristo. Un día llegó un joven a Jesús. Um dia chegou um jovem a Jesus ¿Qué debo hacer para ser salvo? e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Usted que hubiera respondido, E você o que teria respondido? repita esta oración. Repita essa oração. ¿Qué dijo Jesús? E o que Jesus falou? Guarda los mandamientos. En la ley escrito está: no matarás, no robarás. Guarde os mandamentos. Na lei está escrito: não roubarás, não matarás. Ah, yo he hecho eso siempre. Ah, eu tenho feito isso sempre. Ah, bueno, entonces ve y véndelo todo, dalo a los pobres y sigue. Bom, então vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Póngase a pensar en el perfil de ese creyente. E coloque-se você a pensar no perfil desse crente. Joven, Jovem, rico rico y religioso. e religioso. Nosotros quisiéramos tener la iglesia de jóvenes así. Nós gostaríamos de ter na igreja jovens assim. Ricos, Rico, buenas ofrendas, boas ofertas, jóvenes, jovens, con fuerza com força y religiosos. e religiosos, Dedicados a la religión. dedicados à religião. Ahora Jesús no quiere eso. Agora, Jesus não quer Ni isso. le interesa la plata, Não interessa o dinheiro, ni le interesa la juventud, nem interessa a juventude, ni le interesa la religión. e muito menos a religião. ¿Por qué Jesús dice que venda todas las cosas y los de los pobres? Porque Jesus falou para ele que deveria vender todas as coisas e dar aos pobres. Quería mostrarles su pecado, Jesus queria mostrar para ele o seu pecado, su idolatría, a sua idolatria, lo que usted más ama, aquilo que você mais ama, lo que usted más codicia. ou aquilo que você mais cobiça. ¿Por qué? Por quê? Porque nadie va a entender el valor de la cruz Porque ninguém vai entender o valor da cruz hasta que no vea su pecado. até que não veja o seu pecado. Porque si la persona no ve el pecado, Porque se a pessoa não vê o pecado, no va a valorar la cruz. não vai dar valor para a cruz. Un joven Então, um jovem con dinero, com dinheiro, con religión, com religião sin arrepentimiento, e sem arrependimento, está muerto. está morto.
Entonces el evangelio de nosotros, Então, o nosso evangelho, el evangelio de Jesús, o evangelho de de Jesus, las escrituras, das Escrituras, despierta la conciencia hacia el pecado desperta a nossa consciência em relação ao pecado, para que pongamos nuestra confianza en Cristo, para que nós possamos colocar a nossa confiança em Cristo, solo en Él. somente nele. Amén. Amém. Ahora vamos a ir terminando, hermanos, ahí en Judas capítulo 1. Vamos terminando então, irmãos, em Judas, capítulo 1. No, leamos primero segunda de Pedro, que pena. Vamos ler primeiro 2 de Pedro. Dice, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. 2 Pedro 2:1. E também houve falsos profetas entre o povo, Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Y negarán aún al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. E negarão ao Senhor que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Falsos profetas, falsas heresias, introducción en el cristianismo introdução no cristianismo y destrucción. Además de todas las consecuencias que puede tener un falso evangelio, além de todas as consequências que pode ter um falso evangelho, una de las cosas que Pedro nos va a decir uma das coisas que Pedro vai nos dizer es que va a ser un cristianismo falso, é que vai ser um cristianismo falso, pero muy grande. porém muito grande. Diz aí. Y muchos seguirán sus disoluciones. E muitos seguirão as suas dissoluções. Y eso va a traer un efecto. E isso vai trazer um efeito. Por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Pelo qual o caminho da verdade será blasfemado. O sea que la consecuencia aún para nosotros, ou seja, que a consequência ainda para nós, para el testimonio de Jesús, para o testemunho de Jesus, es que ese cristianismo falso é que este cristianismo falso hace que el camino de la verdad faz com que o caminho da verdade seja blasfemado. Un hermano hablando de esto decía, Satanás hace una carambola de este asunto. Um irmão falando disso fala que Satanás faz um rolo deste assunto. Por un lado engaña a unos, por um lado ele engana uns, y con el engaño y el error que sigue este asunto, e pelo engano do erro que esse assunto faz, desacredita a los otros, desacredita a outros delante de los demás. Diante dos demais. O sea, el cristianismo es afectado, ou seja, o cristianismo é afetado, blasfemado, pisoteado, menospreciado por los hombres, e menosprezado pelos homens, por todo eso falso que se hace hoy en día. Por causa de tudo esse evangelho falso que se faz hoje em dia. Você não le habla a una persona, você não tem falado com uma pessoa, e uma pessoa lhe diz, e uma pessoa lhe diz, pero para que me habla de eso? Porém, para que você me fala disso? Para llevarme el domingo y que el pastor me quite la plata? Para me levar lá numa igreja domingo onde o pastor vai tirar o meu dinheiro? El evangelio es pisoteado, o evangelho é pisoteado e menosprezado por esta realidade. Por causa dessa realidade. Agora sim, primeira Judas 1:3. Agora sim, Judas 1:3. Judas, viendo estos peligros que anunciaba la Escritura, Judas, vendo esses perigos que anunciava as Escrituras, diz: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, por causa da grande diligência que tinha em vos escrever acerca de nuestra común salvación. Acerca da nossa salvação comum. Uma vez dando uma série sobre sectas e falsas doutrinas. Uma vez ministrando uma série sobre seitas e falsas doutrinas. Na igreja onde eu vivo. Com os santos da cidade. Me deparei com uma irmã que me disse: Irmão, isso que você habla, isso que você fala, aqui não lo vivimos. Aqui nós não vivemos.
Aquí no tenemos esas experiencias extrañas. Aqui nós não temos essas experiências estranhas. No hacemos mercadería de la fe. Aqui nós não comercializamos com a fé. Hermano, ¿usted por qué denuncia todo eso? Irmão, por que você está denunciando tudo isso? Entonces yo le decía, hermana, E eu falei para ela, irmã, ese Jesús esse Jesus que habla en la Biblia que fala na Bíblia no tiene que ver con usted. não tem a ver com você. El Evangelio O Evangelho no tiene que ver con usted. não tem a ver com você. Esos cristianos E esses cristãos que están por ahí, que estão por aí, que están siendo engañados, que estão sendo enganados, no tienen que ver con usted. não tem a ver com você? O sea, no son hermanos suyos. Não são teus irmãos? Hermanos, nosotros tenemos una visión muy corta de la iglesia. Irmãos, nós temos uma visão muito curta, muito pequena da igreja. Porque en la iglesia Porque a igreja incluye a todos los santos. inclui todos os santos. Tenemos un poco aprecio E nós temos um pouco apreço por el testimonio de Jesús. pelo testemunho de Jesus. Si yo voy por la calle Se eu vou pela rua y un hombre e um homem va a ponerle la mano a mi mujer, vai colocar a mão na minha mulher, yo voy a despertarme el celo santo, eu vou despertar um zelo santo, una ira santa, uma ira santa, porque es mi esposa. porque é minha esposa Y voy a defender a mi esposa. e vou defender a minha esposa. Si yo siento celo Se eu sinto zelo por mi esposa, pela minha esposa por amor a ella, e por amor a ela, ¿cómo no voy a sentir celo e como eu não vou sentir zelo santo santo por amor a Jesús, por amor a Jesus, por el Evangelio de Jesús, pelo Evangelho de Jesus, por los que son de Jesús? por aqueles que são de Jesus? Esto es nuestra común salvación. Essa é a nossa salvação Es comum. el nombre de nuestro Señor el que es blasfemado. E é o nome do nosso Senhor que é Es blasfemado. el Evangelio de nuestro Señor que es pervertido. É o Evangelho do nosso Senhor que é pervertido. Esto nos debería dar solicitud a todos. Isso deveria despertar a nós todos. Más en alto. Ma- Más en alto deberíamos predicar el Evangelio. Mais alto ou mais fortemente deveríamos pregar o Evangelho. Más en alto Mais alto deberíamos hablar la verdad acerca del Espíritu Santo. deveríamos falar da verdade acerca do Espírito Santo. Más profundidad deberíamos exponer el testimonio de Jesús. E com mais profundidade deveríamos expor o testemunho de Jesus. Hay cristianos que piensan que eso no va a llegar a ellos. Existem cristãos que pensam que isso não vai alcançar eles. Estuve visitando un lugar Eu estive visitando um lugar donde a veces cuando se es ligero con la doctrina onde às vezes se é descuidado com a doutrina y nuestros jóvenes comienzan a ver ciertas cosas, e nossos jovens começam a perceber certas coisas. yo no voy a ser atraído porque ya pasé por eso. Talvez eu não seja atraído, porque eu já passei por Pero isso. yo vi los hijos del liderazgo Porém, eu vi os filhos da liderança enredados en unas cosas. enredados ou envolvidos em algumas coisas. Acuérdese que la iglesia de Corintio Lembre-se que a igreja de pasó Coríntios a estar en una posición segura passou de estar numa posição segura a los años ao decorrer dos anos a estar en una posición prácticamente engañada. a estar numa posição de praticamente enganada. Son asuntos que debemos conocer E esses são assuntos que devemos conhecer en nuestra salvación. a respeito da nossa salvação. Estos son asuntos de los cuales debemos ser exhortados a tener cuidado y velar. Esses são assuntos a respeito dos quais devemos ser exortados a ter cuidado e velar. Me ha sido necesario escribiros. Tem sido necessário escrever a vós. O sea que hay cosas que se deben escribir, hermano. Ou seja, tem coisas que são necessárias escrever, irmãos. Ah, hermanos, porque ustedes no hacen campañas así. Irmãos, por que vocês não fazem campanhas assim? Yo vi algo muy interesante en la iglesia en República Dominicana. Eu vi algo muito interessante na igreja na República Un Dominicana. predicador famoso de África. Veio um pregador famoso da África. Pero eso es todo falso, un falso profeta muy conocido. Porém, era tudo falso, um falso profeta muito conhecido. Muchas iglesias de la ciudad, Em muitas igrejas da cidade, hombres de Dios, homens de Deus se levantaron se y levantaram escribieron un documento. e escreveram um documento. ¿Por qué no estamos de acuerdo con el ministerio de este falso profeta? Porque nós não estamos de acordo com o ministério desse falso profeta. E denunciaram ele publicamente.
¿Por qué? Por quê? Porque ellos tenían la responsabilidad de velar por los hermanos que se reunían con ellos. Porque eles tinham a responsabilidade de velar pelos irmãos que se reuniam com eles. Hoy en internet, Hoje na internet, usted no sabe a dónde puede llegar cada uno de los hermanos de la iglesia. você não sabe aonde pode chegar cada um dos irmãos da igreja. Es necesario que la iglesia vele, Então é necessário que a igreja vele. es necesario que la iglesia sea exhortada y guardada. É necessário que a igreja seja exortada e guardada. Escribiros exhortándoos, Escrever a vós exortando-os, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. que a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. El asunto no es pasivo. Esse assunto, esse tema não é passivo. Contendáis Batalhais ardientemente. ardentemente. Yo no recuerdo si fue Lutero o Calvino que decía Não me lembro se foi Lutero ou Calvino que dizia que aquel que no es celoso por la verdad, que aquele que não é zeloso pela verdade, aquel que no combate el error, aquele que não combate o erro, es que verdaderamente no ama la verdad. é que verdadeiramente não ama a verdade. El Señor despierta en nosotros un celo Que o Senhor desperte em nós um zelo santo por la fe que nos ha sido dada. pela fé que nos foi dada. Que podamos conservar la pureza del Evangelio Que possamos conservar a pureza do y Evangelho asimismo transmitirlo a otros. e dessa forma transmitir a outros também. Amén. Amém. El Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos fazer uma oração, irmãos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite, por permitirnos estar juntos delante tuyos, por nos permitir estar juntos diante de Ti, Senhor, por estar considerando tu palabra. por estarmos considerando a Tua palavra, Senhor. Señor, es todo un privilegio y es toda una gracia tuya, Señor. Tudo isso é um privilégio, Senhor, e uma graça Tua. Mas queremos que tu Espíritu despierte en nosotros Mas queremos que o Teu Espírito desperte em nós una sincera fidelidad a ti, uma sincera fidelidade a Ti, una sincera fidelidad a tu Espíritu, uma sincera fidelidade ao Teu Espírito, una sincera fidelidad a tu Evangelio. uma sincera fidelidade ao Teu Mira Evangelho. la generación en la que vivimos, Señor. Veja, Senhor, a geração na qual vivemos. Mira las cosas que se hacen en tu nombre. Veja as coisas que se fazem em Teu nome, Mira como Senhor. tu nombre, Señor, es usado. Veja como Teu nome é usado, Senhor. Pedimos, Señor, Te pedimos, Senhor, que despiertes una generación de hombres y mujeres que despertes uma geração de homens e mulheres que amen la verdad, que amem a que verdade, se fundamenten en la verdad, que sejam fundamentados na que verdade crezcan en la verdad, e que cresçam na que verdade, contiendan ardientemente por que ti. contendem ou militem ardentemente pela verdade. Oh Señor Jesús, Ó Senhor Jesus, purifica tu iglesia, purifica a Tua igreja, santifícala, Señor. santifica-a, Tu Senhor. palabra es verdad, Señor, santifícala en tu palabra. Tua palavra é verdade, Senhor, santifica-a na Tua palavra. Permite que en nuestra generación tu palabra pueda correr, pueda prosperar Permite que em nossa geração Tua palavra possa correr e prosperar y tú seas glorificado. e Tu sejas glorificado. Gracias Senhor. por cada hermano que tú has traído esta noche, Te damos graças por cada irmão que tens trazido essa noite, por cada família, Senhor, por cada hijo tuyo. por cada filho Teu, Senhor. Oh Señor, te rogamos que nos acerques a ti, Ó Senhor, te rogamos que nos aproxime de Ti, que Senhor, puedas enseñarnos tus caminos, e que possa nos ensinar os Teus que caminhos. hagas de nosotros hombres fieles a ti, Señor, Que faça de nós homens fiéis a Ti, que Senhor. podamos guardar la fe, Que possamos guardar a fé, que Senhor. podamos pelear la batalla, Que possamos lutar a batalha, Senhor. así como lo hicieron tus siervos los apóstoles. Assim como fizeram os Teus servos apóstolos. Lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos o nome do Teu Filho Jesus. Amén. Amém. La paz del Señor. A paz do Senhor.